Olha, a Polícia Militar de Birigui conseguiu recuperar durante a noite, na última segunda-feira, uma moto que havia sido furtada. O veículo foi encontrado 4 minutos após a vítima ter comunicado o crime e estava com uma adolescente de 16 anos. Segundo os fatos, os furtos de veículos em Birigui tiveram um aumento de 47% só nesse ano, em comparação com o período de janeiro a outubro de 2019. No caso da segunda-feira aqui, o monitor de 36 anos, ele falou para a polícia que havia deixado a sua moto Honda Titan estacionada de frente à sua casa, ali na Manuel Domingos Ventura, na Vila Xavier. Quando ele foi pegar a moto às 11h20 da noite, descobriu que ela não estava mais. Comunicou à polícia imediatamente. Era 23h24, quer dizer, 4 minutos depois. Uma equipe estava em patrulhamento pelo Cidade Jardim e viu o adolescente que é conhecido por furtos de motos. Ele conduzia uma Honda Titan pela Avenida Cidade Jardim sem o capacete. Os PMs passaram a acompanhá-lo, deram ordem de parada, mas não foram atendidos. Quando já estava na Avenida Vitória Régio, o adolescente abandonou a moto, saiu correndo, mas foi alcançado e detido. Segundo a polícia, o rapaz não trazia nada de irregular consigo, mas ao consultar a placa do veículo, foi constatada queixa de furto quando havia sido feita 4 minutos antes. Não havia danos na ignição da moto. O adolescente alegou ter comprado por R$70 de, entre aspas, um noia, durante a manhã, o que não batia com a denúncia da vítima. Ora, como foi de manhã se ele foi 4 minutos depois que tinha sido a queixa do furto? Ele foi levado para a delegacia. A mãe dele esteve presente, que é menor. Após ter ouvido, ele foi liberado. Os policiais continuaram pela delegacia mais um tempo para acabar o BO, mas o adolescente estava em casa tomando o chá da noite para depois dormir. E olha esse caso e sirva de exemplo aí para todos nós, porque é mais um golpe. Um comerciante de Araçatuba procurou a polícia na tarde de ontem, terça-feira, para tentar recuperar uma caminhonete da Volkswagen Amarok, avaliada em aproximadamente R$200 mil. O veículo estava à venda e foi levado por um interessado, que simplesmente desapareceu. A caminhonete foi encontrada dias depois em uma garagem em Birigui, mas o responsável pelo estabelecimento não quis devolvê-la. Vamos entender o caso. A vítima contou à polícia que no dia 3 deste mês recebeu um conhecido dele que se disse interessado pela Amarok. Essa pessoa estava acompanhada de um outro rapaz e os dois homens estavam com um importado da marca Maserati. O suspeito pediu para testar a caminhonete e, por conhecê-lo, permitiu que saísse com o veículo, sendo acompanhado por outro rapaz que conduziu o importado. Como o conhecido não voltou com o veículo até o final da tarde, a vítima foi até a casa dele, em um condomínio de alto padrão na zona norte da cidade, mas encontrou o imóvel vazio. 4 dias depois, a vítima foi informada por um conhecido que havia visto a caminhonete dele em uma garagem aqui em Birigui. O dono da Amarok foi até esta garagem, onde conversou com o responsável pelo estabelecimento. Ele disse que havia tomado a caminhonete, assim como o Maserati, pois a pessoa que estava com os veículos teria uma dívida com ele. Ainda segundo o comerciante, o dono da garagem recusou-se a devolver a Amarok e virou um pripocó para a delegacia resolver aqui em Birigui e também em Araçatuba. Uma lesão corporal, esse fato aqui aconteceu em Matão, mas a vítima é de Birigui, então ele registrou aqui no plantão policial. O fato aconteceu no dia 13 passado, dia 13, às 5h30 da tarde. Ele registrou no dia 15, hoje é dia 16? Exato. Então ele registrou ontem essa ocorrência aqui na delegacia, às 4h50 da tarde. A vítima é o A.A.L., ele é ajudante de eletricista, ele é morador do Parque das Nações. A autora acusada, S.C.A.L., seria a esposa dele, de 45 anos. Ele compareceu na delegacia de polícia, relatando que na data dos fatos, no caso, no dia 13, após uma discussão
envolvendo a documentação de um veículo comprado pela vítima, no caso aqui, e a sua esposa, na discussão, o empurrou, socou ele e ainda acabou chutando-o, causando lesões corporais. Foram apresentadas as fotografias para ser anexado ao boletim de ocorrência. Foi expedida uma requisição para o Instituto Médico Legal, na qual ele vai passar para exame de corpo de delito, e agora ele vai representar contra a vítima. E em Araçatuba, bairro Nova York, um corretor de 41 anos foi multado por recusar o teste do bafômetro após ter o carro que conduzia atingido por uma moto em um cruzamento da região central da cidade. O caso aconteceu na madrugada de segunda para terça, porém só foi registrado ontem de manhã. Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que, ao chegar ao local, um motociclista, um auxiliar de produção de 50 anos, já havia sido socorrido por uma equipe de resgate e levado para a Santa Casa. Vai a polícia lá no PS, onde a vítima contou que seguia pela rua Bernardino de Campos. Quando passava pelo cruzamento com a José Bonifácio, o Honda Civic, conduzido pelo corretor, teria desrespeitado a sinalização de pare, não havendo tempo hábil para frear ou desviar. Com a colisão, ele acabou caindo no chão, sofrendo ferimentos. Após receber atendimento médico, o motociclista permanecia em observação. O condutor do carro alegou que havia saído de casa para comprar um lanche e, quando passava pelo cruzamento da Bernardino de Campos, foi surpreendido pela moto, que estaria com o farol apagado, vindo a bater na lateral do carro. Ou seja, cada um com a sua versão, só que o agravante é que o corretor se recusou a fazer o teste do bafômetro. O caso foi registrado como lesão corporal na condução de veículo e o local passou por perícia. Fazer em tempo aqui uma correção no final desta ocorrência anterior que eu li aqui, que é a briga entre a vítima e a esposa dele. Disse que a vítima anexou fotos das agressões sofridas pela esposa para representar contra a autora. Eu disse representar contra a vítima, mas corrigindo, a vítima vai representar contra a autora, no caso, a esposa dele. Bom, vamos para o estelionato na rua João de Souza Suzano, no Tijuca Residencial. Aqui são 3 participantes desta ocorrência. Tem vítima, que tem 29 anos, tem uma parte envolvida, ele tem 31 anos, e tem o autor acusado, cuja dentro da idade não foi divulgado. Para que você entenda, é o seguinte: a vítima compareceu na delegacia relatando que havia anunciado a venda de um carro de sua mãe por meio do Facebook, por meio do OLX, no valor de R$20 mil. Relatou ainda a vítima que que o autor JPF se apresentou como comprador e disse que o veículo era para ser entregue para a parte aqui LPD, como forma de pagamento de uma dívida. No dia 13 passado, o caso aqui, a parte JPF, enviou um comprovante de pagamento feito por ele para a vítima, que, mediante a comprovação do pagamento, liberou o veículo para a parte LPD. Se apresentou para retirar o carro. No dia 14, dia seguinte, a vítima notou que o valor da transferência não havia, de fato, sido depositado em sua conta. Deve ser aquela história que você deposita o envelope, aparece o comprovante, mas o dinheiro não cai na conta. E ele tentou em contato aí no caso, com a parte JPF, ele não respondeu. Após isso, entrou em contato com o LPD para pedir o veículo de volta. Porém, no caso aqui, quem estava com o carro afirmou ter pago R$15 mil para o autor JPF e que não devolveria o carro. Quer dizer, virou um imbróglio danado, um verdadeiro balaio de gato. E agora a polícia entrou no meio em ação. Vejamos qual será o desfecho. E um pintor de 32 anos foi preso na noite de segunda-feira em Araçatuba, acusado de agredir e ameaçar a companheira dele com uma faca.
que foi apreendida pela polícia. A vítima teria se recusado a dar dinheiro para ele comprar drogas, por isso que ele tentou matar a companheira. O caso aconteceu na residência do casal, no bairro Porto Real 2, rua Edmundo Carvalho dos Santos. A auxiliar geral de 28 anos contou à polícia que havia sido agredida pelo marido com um puxão de cabelo e havia sido ameaçada com uma faca, pois ele exigia que ela lhe desse dinheiro para ele comprar drogas. Após as ameaças, a vítima correu para a residência de um casal conhecido e a polícia foi acionada. Preso em flagrante, ele teve a fiança arbitrada em R$2.000. Como o dinheiro não foi pago, não foi apresentado, o acusado ficou agora à disposição da justiça e a vítima representou criminalmente contra o marido, que será indiciado por ameaça, vias de fato e violência doméstica. Para fechar aqui o nosso destaque final, fica por conta de mais um estelionato na rua Siqueira Campos, no centro de Birigui. Foi em hora incerta. Segundo a vítima, no dia 8 de setembro de 2020. Ele registrou apenas ontem este fato, dia 15. A vítima aqui é de 51 anos. Ele mora na Coab 3. Ele compareceu na delegacia relatando que no dia 15 passado, ao tentar sacar o seu fundo de garantia, ele não teve êxito, pois o valor já havia sido sacado de maneira fraudulenta na Caixa Econômica Federal, mas isso na cidade de Campo Mourão, no Paraná. A vítima teve informações do prazo que ele tem para representação, caso o autor do saque seja identificado. Porém, ele disse no boletim de ocorrência que não tem interesse em representar caso o autor seja identificado. Muito estranho, né? Você registrou o BO e não quer representar, então não registrar seu boletim de ocorrência. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Muito bem, são 11h35 agora, 11h35, notícias do nosso plantão de polícia. Agora um recado muito importante da Proteção.